Bom dia a todos. Esperemos que estejam todos bem, depois destas tempestades em que estamos a sofrer nos últimos tempos, e parece que vêm mais algumas. Nós estamos aqui hoje novamente reunidos para falarmos sobre o tema central destes webinários, nomeadamente o contexto regulamentar aplicável às tecnologias digitais na saúde, e hoje vamos nos focar sobre o papel essencial da fiscalização do mercado, levada a cabo pelas autoridades competentes, com vista a verificar a conformidade dos dispositivos que estão no mercado, nomeadamente também aplicável a este tipo de dispositivo. Temos também um outro tema que tem a ver com as vendas à distância e as vendas online, o impacto dos serviços digitais. Digamos que é um tema abrangente, desafiante, porque tem muitas novidades para vós, mas também novidades para nós. Posso-vos garantir que foi difícil a sua preparação, mas que estamos sempre perante, gostamos de alguns desafios, e este foi realmente um desafio, a preparação deste seminário, deste webinar. E quero agradecer desde já à Lília a sua persistência e a sua capacidade de com todo o resto do trabalho, vir-nos hoje aqui falar sobre este tema desafiante. Vou passar então a palavra à Lília Louzeiro. A Lília Louzeiro é técnica superior na direção de saúde e desde o ano passado é a responsável, portanto é a diretora da área da unidade de dispositivos médicos desta direção, da direção de produtos de saúde. Lília, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada, muito bom dia a todos. Obrigada pelas palavras que me dirigiu. É um prazer muito grande estar aqui convosco em mais um webinar deste conjunto de sessões que vêm sendo realizadas em torno do tema das tecnologias digitais na saúde. O tema que vos trago hoje é realmente um bocadinho desafiante. Como é que está a passar? Não está a passar o slide? Ok, obrigada. Peço desculpa. Portanto, o tema que vos trago hoje é sobre a fiscalização do mercado, não é? Incluindo, como a doutora Judite referiu, o tema das vendas à distância e o impacto do regulamento dos serviços digitais. Portanto, é um tema um bocadinho diferente. Eu vou tentar abordar estas três matérias e numa perspectiva, na medida do possível, mais prática. Portanto, aquilo que tentei foi ver o que há de novidade nestas matérias, que são efetivamente temas novos, que estão neste momento em cima da mesa a ser discutidos por nós também, autoridades de fiscalização, colegas nos fóruns europeus. Estamos a preparar documentação, estamos a preparar guidance, portanto, são temas muito atuais e tentei dar-vos a conhecer, partilhar convosco aquilo que já está em legislação, aquilo que são os desafios, aquilo que são a nossa abordagem, a nossa perspectiva sobre estas temáticas, o mais prático possível. Ora, então, sobre a fiscalização, permitam-me projetar um slide que seguramente muitos de vós já viram, já conhecem, eu assim espero, tem a ver essencialmente com o ciclo de vida do dispositivo médico. Portanto, ao longo de todos estes webinars, temos vindo a falar todas estas matérias, desde a concepção do produto, a necessidade de estar muito bem presente, nomeadamente no que respeita aqui aos softwares, enquanto dispositivo médico, a qualificação, a classificação, os requisitos essenciais que têm que ser cumpridos. Tivemos uma sessão sobre a avaliação clínica, sobre a documentação técnica. Ainda a semana passada, a nossa colega esteve a falar sobre a avaliação de conformidade, sobre os organismos notificados. Portanto, têm sido todos estes temas muito centrados em torno daquilo que são os requisitos que os dispositivos, incluindo estes em particular também, têm de cumprir para evidenciar, para cumprir os requisitos dos nossos regulamentos, 745 e 746, com vista à posição da marcação CE e a colocação no mercado em situação conforme, com segurança, com qualidade, com o desempenho adequado.
Nós, autoridades competentes, estamos ali naquele segmento um pouquinho mais ao lado da fiscalização. Na verdade, como já vimos ao longo do ciclo, desempenhamos papel em muitas funções, mas o tema que vos trazia aqui hoje é a fiscalização do mercado, que é efetivamente a nossa tarefa, 90% do nosso trabalho, digamos, está muito centrado no desenvolvimento destas atividades e era sobre elas que eu vinha aqui falar-vos hoje. Ora, a fiscalização do mercado hoje em dia está definida no artigo 2º dos nossos regulamentos e, portanto, fiscalização do mercado é todo um conjunto de atividades que são desenvolvidas pelas autoridades competentes e as respectivas medidas que muitas vezes são necessárias adotar para verificar e garantir que os dispositivos que estão disponíveis aos cidadãos no mercado europeu estão efetivamente a cumprir os requisitos e são produtos que oferecem garantia de segurança, qualidade e desempenho. E, nesse contexto, o regulamento preconiza que as autoridades exerçam controlos que passam por verificar se efetivamente a documentação que o fabricante possui dá cumprimento a esses requisitos, mas poderá também passar por controlos mais físicos, testes laboratoriais, inspeções aos próprios operadores económicos e, naturalmente, depois o sistema de vigilância, tudo isso entra dentro da esfera da fiscalização. A documentação, a informação que é pedida e que os fabricantes são obrigados a ceder às autoridades e as inspeções feitas, no fundo, são o manancial de informação que nós utilizamos como base para o desenvolvimento das nossas atividades. Portanto, eu aqui neste slide o que tentei mostrar-vos, no fundo, é partilhar convosco como é que nós na prática fazemos, ou o que é que são aqueles aspectos determinantes para que nós possamos efetivamente desempenhar as nossas atividades. Bem, o primeiro aspecto é naturalmente conhecer o mercado, conhecer os produtos que estão no nosso mercado, conhecer os operadores económicos que estão no mercado. Sem esse conhecimento não temos base de trabalho, como é óbvio. E, portanto, nessa medida, as bases de dados que existem, sendo que a EUDAMED ainda não está em pleno funcionamento, mas este ano, em meados de maio, irá ser já de caráter obrigatório alguns módulos, e enquanto não há, continuamos a ter o nosso Sistema de Informação de Dispositivos Médicos, o SIDM, que efetivamente é a nossa bibliografia, o nosso manual de informação, o nosso manancial de informação onde nós conseguimos perceber se um determinado dispositivo está no nosso mercado, não está, quem comercializa, quem é o seu fabricante, para além da própria informação que está carregada em cada uma das fichas, que já por si é informação preciosa para nós percebermos a classe de risco, se tem organismo, a documentação que lhe está associada, a rotulagens, instruções, etc. Portanto, as bases de dados são efetivamente aqui um aspecto determinante como ferramenta de suporte às nossas atividades. E depois, naturalmente, que o Infarmed não executa as atividades sozinho. Nós, na nossa área de atuação de dispositivos, estamos sempre a falar no mercado europeu e, como tal, o trabalho de cooperação, quer a nível nacional, quer a nível europeu e internacional, é fundamental. Portanto, o trabalho que fazemos diariamente de discussão e implementação dos regulamentos, na elaboração de guidelines, normativos, etc., é determinante para termos documentos de orientação, para termos legislação adequada, para trabalharmos de forma harmonizada entre todas as autoridades. A nível nacional também há um trabalho de cooperação muito importante com outras autoridades nacionais e que se cruzam connosco, e há aqui um trabalho estreito de colaboração. O caso, por exemplo, da Autoridade Tributária em Aduaneira, que tem um papel determinante na entrada de dispositivos no mercado da União e sempre que tem alguma questão sobre a evidência de conformidade, solicita parecer ao Infarmed, e lá estamos nós num papel reativo a ir ao encontro daquela necessidade e aferir da evidência de conformidade de determinado produto, mas também com a ASAI, com a entidade reguladora, com a DGS, com a SPMS, para garantir a aquisição pelas nossas instituições de saúde de produtos em conformidade. Portanto, tudo isto é o trabalho que nós desenvolvemos e é feito em colaboração com as demais autoridades nacionais, europeias, internacionais, e isto de facto é a base em que se centra as nossas atividades. Falando um bocadinho da direção de produtos de saúde, onde trabalho há muitos anos,
As nossas atividades estão muito centradas na parte da validação documental, na verificação da conformidade regulamentar dos produtos em si. E neste segmento destacava, por um lado, algumas atividades reativas que temos que desenvolver, e reativas eu quero dizer atividades que nós fazemos para dar resposta a uma solicitação. Temos, por exemplo, aquele que é o caso mais óbvio e direto, que são as denúncias, não é? Se há uma situação de uma alegada suspeita de não conformidade que nos é reportada, seja por um cidadão, profissional de saúde, um operador económico, vamos ao encontro dessa necessidade e vamos fazer a nossa ação e a avaliação dessa situação. Um fabricante que nos pede a emissão de um certificado de venda livre para exportar determinado produto e, portanto, temos que ir mais uma vez a aferir a conformidade. Pareceres, como este exemplo que ainda há pouco vos falei, que nos é pedido por uma autoridade aduaneira para efeitos de importação de dispositivos médicos. Portanto, há uma série de atividades que desenvolvemos em resposta às solicitações que nos são dirigidas. E também desenvolvemos atividades mais proativas, portanto, que nós chamamos campanhas. Não há necessidade de haver um sinal específico do mercado, nós proativamente tentamos desenvolver uma ação que cobre um grupo de produtos para ver se aquela gama de produtos efetivamente está em situação de conforme. E, naturalmente, que todas as atividades que desenvolvemos inserem-se também no contexto europeu, a colaboração com as autoridades competentes. Este CEF que eu aqui tenho é uma sigla do Compliance Enforcement Form, que é um formulário que partilhamos entre autoridades competentes para trabalhar e colaborar e tratar em conjunto com os nossos colegas dos outros países questões de suspeita de não conformidade de dispositivos, inquéritos que se debruçam sobre questões de qualificação e classificação, todo o trabalho regulamentar, e também fazemos muitas ações como estas, que para nós são essenciais, até do ponto de vista da fiscalização, porque estamos a crer que com estas ações de formação estamos a dotar os nossos parceiros, os nossos stakeholders, os nossos profissionais, os nossos operadores económicos de maior literacia, melhor conhecimento regulamentar, que certamente depois trará os seus frutos na garantia de segurança e qualidade dos produtos que também produzem e disponibilizam no mercado. E, portanto, este webinar é só um exemplo, mas muitas manhãs informativas, conferências que temos vindo a fazer e continuaremos com certeza. E depois, claro, a área da vigilância, que é tão específica que irá merecer um webinar agora já em fevereiro com a minha colega. Mas então, como é que nós dirigimos a nossa atuação? Portanto, nós temos vindo a falar que o setor dos dispositivos é gigante, e é verdade, e são milhares e milhares de tecnologias. Qual é o foco da nossa fiscalização? Como é que nós nos organizamos? Como é que fazemos a nossa matriz de risco para onde dirigir as atividades? Há imensas possibilidades. Naturalmente que temos que considerar, por um lado, aquilo que são os sinais que o mercado nos dá, precisamente através do que nos chega do reporte através de denúncias, da informação que nós consultamos nas bases de dados, dos reportes da vigilância, da inspeção, de achados laboratoriais, da cooperação, portanto, da informação que nos chega dos colegas dos outros Estados-membros e que é partilhada e que nós também vamos depois aferir no nosso mercado. Portanto, há todo esse feedback que vem do mercado e dos colegas e dos stakeholders, mas também podemos dirigir, por exemplo, campanhas para temáticas que se revelam ser emergentes e críticas em determinado momento. Pode ser, por exemplo, para uma determinada classe de risco de dispositivos médicos, pode ser, por exemplo, para um determinado gama de produtos, por exemplo, DMs de classe 1 que não carecem de organismo notificado e sabemos que a conformidade está apenas assente no trabalho desenvolvido pelo próprio fabricante, ou uma gama de produtos que não é de uso profissional e por ser por leigo há ali algumas especificidades, nomeadamente na informação que é cedida, que tem que ser verificada se está a ser cedida em situação conforme. Enfim, um contexto de pandemia, por exemplo, desenvolvemos imensas ações de fiscalização mais alargadas para produtos que eram críticos nesse momento. Portanto, há uma série de outros contextos que nos fazem direcionar a nossa atenção para determinadas ações de fiscalização que têm que ser desenvolvidas. E claro, entrando agora um pouco mais especificamente aqui nas tecnologias digitais, não há dúvida nenhuma que as tecnologias digitais, os softwares, é uma área particularmente desafiadora, são áreas muito complexas e que são, com certeza, uma área que merece a nossa toda a atenção no desenvolvimento das atividades de fiscalização que nos compete. Porquê? Porque os dispositivos médicos, software,
tem vindo a ter um aumento exponencial nos últimos anos e vai continuar certamente. É uma área em franco crescimento que envolve muitos operadores económicos, sendo que muitas vezes são pequeníssimas empresas, microempresas mesmo, e isso por si só já representa aqui um risco que importa acolher. Por outro lado, são novos operadores económicos, que muitas vezes eles são novos inclusivamente na área da saúde, estão muito focados nas tecnologias digitais e nesse contexto, mas na saúde em si há algum risco de ter, digamos que, menor literacia regulamentar nesta matéria. E depois, pela própria especificidade do produto, não é pouco comum encontrarmos software que é dispositivo médico, mas não está devidamente qualificado como tal, ou inclusivamente, neste contexto regulamentar que vivemos agora, transferência de uma diretiva para um regulamento em que houve mudanças muito significativas do ponto de vista da classe de risco, que a maior parte dos produtos realmente eram de classe 1 e hoje em dia a grande maioria são de classe 2A, como já tivemos a oportunidade de explicar. Há aqui um risco de haver produtos que estão na classe incorreta, que não têm a avaliação do organismo notificado. Portanto, sem dúvida que este é um grupo de produtos que merece a nossa maior atenção no contexto das atividades que desenvolvemos. Tentei fazer aqui uma breve reflexão sobre aqui as tendências do mercado, o que isto traz de bom e os riscos que de facto aqui também acarreta para vós e para nós enquanto autoridades fiscalizadoras. Há, sem dúvida, neste contexto das tecnologias digitais, uma tendência enorme para termos cada vez mais o uso de telemedicina, da automonitorização até pelos próprios, de alguns parâmetros fisiológicos e que depois permitem um diagnóstico por parte dos clínicos, a utilização de aplicações em saúde, seja do uso profissional ou por leigos, é enorme. Partilhando um bocadinho estas questões com alguns colegas meus que partilham no grupo do Market Surveillance, colegas meus disseram, mas eu não tenho esses dados que pudesse aqui partilhar porque não tenho a referência. Hoje em dia, no mercado europeu, estamos a falar à volta de 3.000 a 4.000 tecnologias destas, portanto, de grupos de produtos. Portanto, é já um grupo muito, muito, muito expressivo. A medicina de precisão, a utilização dos softwares no suporte à decisão clínica, a inteligência artificial, os problemas da cibersegurança, a robótica. Portanto, são tudo tendências que estão aqui realmente na hora do dia, cada vez mais importantes, e tem de facto benefícios, não há dúvida que é muito interessante para os doentes, é muito mais cómodo para os profissionais, permite um acesso mais rápido aos serviços, facilita inclusivamente os serviços dos hospitais, a forma como gerem os doentes e a informação clínica, são cada vez sistemas mais sofisticados, mais autónomos, e isto de facto é muito interessante e é muito vantajoso, mas naturalmente que também comporta novos riscos. Temos a falar de novos utilizadores, estamos a falar de novos atores neste sistema, diferentes daqueles que habitualmente trabalhamos. Nota-se que as cadeias de responsabilidades, as cadeias de operadores económicos são cada vez mais complexas, há uma maior tendência até para subcontratação de algumas partes e, portanto, temos aqui riscos associados também em termos de concepção de produto, porque estes softwares muitas das vezes incluem inúmeras possibilidades de configuração, de introdução de algoritmos, portanto são muito complexos, por si só já representa aqui um risco. Muitas das vezes até alguma dificuldade em identificar erros, quer por parte dos utilizadores e mesmo dos fabricantes, na análise casuística das causas que estão associadas a erros no desempenho, falhas do produto. Portanto, é muito prometedor para o futuro, tem muitos benefícios, mas há aqui uns riscos também associados que têm que ser considerados e trabalhados naturalmente para garantirmos aqui a segurança e desempenho de todos estes produtos. A nossa atividade, como disse, centra-se muito na avaliação documental, fazemos o que chamamos o desk review e, claro, para além de verificar a conformidade daquilo que são os documentos base que evidenciam a conformidade do produto, declaração, certificado do organismo, trabalhamos depois a avaliação da documentação técnica, toda parcial, conforme o tipo de produto que estamos a avaliar, mas a documentação técnica, a análise de risco, a evidência de cumprimento dos requisitos, todos os testes que foram feitos, os relatórios de avaliação clínica, são tudo documentação que a autoridade pede ao fabricante e que avalia no âmbito das ações desse review que realizam. No caso dos dispositivos médicos software, da nossa experiência, posso partilhar convosco que há realmente aqui alguns desafios digamos que mais impactantes aqui na nossa atividade, com a maior expressão.
Por um lado, são produtos complexos, em termos de concepção e de informação documental. Muitas das vezes são sistemas, não é propriamente um produto per si, é um sistema com vários módulos que interagem uns com os outros. Tudo isto é muito mais complexo em termos de concepção de produto em si. Depois, a finalidade médica do dispositivo. Acontece muitas vezes ser um produto que o fabricante até lhe dá uma finalidade mais ou menos genérica, mas que depois há inúmeras configurações e possibilidade de configuração que vai alterando a finalidade, que é possível aceder a uma ou outra algoritmo, a uma ou outra funcionalidade, portanto também torna isto mais complexo, nomeadamente numa área que é particularmente deficiente daquilo que é a nossa experiência, que tem a ver com a avaliação clínica e que os dados clínicos depois suportam essa evidência clínica. Não é pouco comum encontrar, de facto, falha na existência de dados clínicos robustos que suportem todas estas possibilidades de configuração que depois se traduzem em diferentes finalidades médicas. E depois são produtos, se os dispositivos médicos, no geral, já têm um ciclo de vida super acelerado e rápido, na área dos softwares, então, as tecnologias digitais são curtos, particularmente curtos, porque eles estão constantemente em atualização e evolução. Portanto, aqui a velocidade é mesmo alucinante daquele ciclo de vida que vos mostrei logo no primeiro slide, sem dúvida nenhuma. E todos estes desafios, do ponto de vista regulamentar, têm o seu reflexo, mais exacerbado agora, neste momento de transição regulamentar da diretiva para o regulamento, em que há de facto requisitos mais dirigidos e mais explícitos ao software, que vêm muito clarificados no texto do regulamento e que depois faz com que encontremos alguns erros, algumas situações irregulares. Encontramos fabricantes com sistemas de qualidade ainda imaturos, encontramos dossiês técnicos deste género de produtos com uma documentação técnica pouco robusta ou incompleta, sobretudo na parte dos dados clínicos. Encontramos alguns produtos que continuam a ser disponibilizados no mercado como sendo legacy, ou seja, produtos que já vinham a ser colocados ao abrigo da diretiva e que continuam ao abrigo da diretiva até ter a avaliação de conformidade por parte de um ON, mas que não estão a cumprir as condições que o período transitório obriga. Porquê? Porque, por exemplo, encontramos produtos que até ao abrigo da diretiva, em rigor, eles não estavam na perfeita compliance, e isso assim é, eles não podem ser legacy. Encontramos produtos, por exemplo, que pelo facto desta dinâmica de algoritmos, de configuração, de versões de software que vão sendo permanentemente atualizadas, por vezes esta atualização configura uma alteração tão substancial que não se pode considerar que o produto está estável, e quando isso acontece e há alterações substanciais, também não pode ser um legacy, e continuam muitas vezes a ser, ou estar a ser colocados como tal. Portanto, este género, ou indevidamente classificados, que é realmente a não conformidade se calhar mais comum que vemos detectando no mercado, que continuam na classe 1 e não transitaram para a classe 2A, e é uma matéria que temos vindo a trabalhar arduamente nessa matéria. Portanto, estes são se calhar aquelas grandes não conformidades mais comuns e que eu aqui destacaria que vão sendo achadas no contexto das nossas atividades. Os dispositivos médicos, DIVs, softwares, para além de dar cumprimento aos regulamentos dos dispositivos médicos e dos DIVs, não é? Têm depois aqui também um grande desafio regulamentar, que é um desafio tanto para os operadores como para nós também, aferir da conformidade se realmente tudo isto está a ser acautelado, porque acumulam várias vertentes, têm que cumprir também com o regulamento das máquinas, têm que cumprir com, eventualmente, não é? Se tiver um hardware, obviamente, que lhe está associado com compatibilidade eletromagnética, com inteligência artificial, com requisitos de cibersegurança, com substâncias, com dar cumprimento ao regulamento do Espaço Europeu de Bases de Dados, enfim, toda esta regulamentação que se conjuga e que tem muita expressão neste género de produtos, torna realmente bastante mais desafiante o cumprimento de todos os requisitos que se lhe aplicam. E era mais ou menos a abordagem e o que eu gostaria de partilhar convosco daquilo que são as nossas atividades de fiscalização, como as desenvolvemos e aquilo que mais nos preocupa e que tem vindo a ser mais desafiante. E neste âmbito das tecnologias digitais e dos softwares, há outra matéria que tem a ver com as vendas à distância, que está intimamente relacionada com esta temática, nomeadamente o artigo 6º do atual regulamento dos dispositivos médicos e dos DIVs também, vem inserir
requisitos específicos que têm a ver com os dispositivos médicos que são oferecidos através dos serviços da Sociedade de Informação e vem determinar que, quando eles são oferecidos a uma pessoa singular ou coletiva que está estabelecida na União, devem cumprir o disposto na nossa regulamentação. Aliás, o ponto 2 também diz que mesmo aqueles que não são colocados no mercado, mas que são utilizados no contexto do fornecimento de um serviço de diagnóstico, também eles têm de cumprir com o nosso regulamento. Aparentemente o artigo é muito pequenino, é muito sumário, tem 2 parágrafos, tem estas 2 grandes determinações, portanto os produtos, mesmo cedidos à distância, têm de cumprir o regulamento. Parece que se limita a isto, mas não é assim tão simples e posso partilhar convosco que é uma matéria que até tem sido trabalhada no grupo do Market Surveillance, no grupo dos DIVs, dos IVDs também, porque quando vamos depois analisar com detalhe, e era esse exercício que eu propunha aqui convosco fazer, questões pertinentes que se vão colocando, que os requerentes nos colocam e que nós estamos a tentar debruçar e eventualmente de futuro até fazer uma guidance sobre esta matéria. Ora, analisemos em rigor o primeiro parágrafo. Os dispositivos oferecidos através de serviços da Sociedade de Informação, isto na seção do artigo 1º, número 1, da linha D, da Diretiva 1535, a uma pessoa singular ou coletiva, mas que esteja estabelecida na União, devem cumprir com o disposto nos regulamentos. Bem, a primeira questão que muitas vezes nos perguntam, porque não é a nossa linguagem, é algo de novo que é aqui introduzido no nosso regulamento, é o que é que significa este serviço da Sociedade de Informação, na verdade? Ora, este serviço da Sociedade de Informação refere-se a uma atividade que, primeiro, é prestada à distância, através de meios eletrónicos, e em terceiro, a pedido de um determinado indivíduo, uma pessoa singular ou coletiva na União e que solicita esse serviço. O dispositivo ele pode ser disponibilizado através de diversas plataformas digitais, online, como aplicações móveis, lojas virtuais ou até mesmo redes sociais. Portanto, o artigo 6.1 abrange todos os dispositivos que são oferecidos através deste tipo de serviço a qualquer pessoa que esteja na União. Portanto, falamos de um serviço que é prestado à distância por meios eletrónicos e a pedido do requerente. Deixo-vos aqui só como nota, não vale a pena estarmos a ler aqui em detalhe, mas depois vão ter estes slides para ler com maior atenção. A diretiva a que fiz referência, a diretiva 1535, é o sítio onde tem no seu artigo 1º das definições, a definição do que é o serviço, do que é a distância, do que é a via eletrónica, portanto, todos estes conceitos lá estão, mas de forma sumária e mais simples é isso que vos transmiti, portanto, é um serviço prestado à distância, meios eletrónicos e a pedido, mediante um pedido. Depois surge aqui outra questão, o que é que quer dizer os oferecidos através deste serviço? O oferecido também é um termo que não é muito comum no nosso regulamento. Se fizerem uma pesquisa por todo o regulamento, vão ver que este termo está focado precisamente neste contexto das vendas à distância. Precisamente que é uma terminologia que vem da diretiva dos serviços da Sociedade de Informação. Mas o termo oferecido, na nossa linguagem, na nossa aplicação, significa disponibilizar. Portanto, é a compra de um dispositivo médico a partir de uma plataforma online, em que os compradores, nessa plataforma, podem visualizar os dispositivos, a informação que os acompanha, podem ir lá e adicionar os dispositivos ao carrinho de compras, como fazemos habitualmente numa plataforma na aquisição de qualquer outro produto, e prosseguir com essa compra. A informação publicitária também aqui está considerada neste universo. Portanto, oferecer o produto, o oferecer quer dizer o disponibilizar o produto e a informação que o acompanha, incluindo a informação publicitária. É assim que se traduz este conceito. E depois, outra questão que também já nos tem sido colocada. A localização dos intervenientes envolvidos aqui nas vendas à distância é relevante? Ora, de acordo com o que o artigo 6º determina, a localização de quem pede e a quem o dispositivo oferecido naturalmente é relevante, porque este artigo aplica-se quando o produto é disponibilizado a uma pessoa singular ou coletiva que está estabelecida na União. Mas a localização da plataforma em si e do operador que gera a plataforma online é irrelevante. Portanto, pode ser uma plataforma online em qualquer ponto do mundo,
o que importa é que os produtos que estão a ser fornecidos cumprem os requisitos e estão a ser oferecidos a alguém sediado na União, mas quem está a ceder pode estar situado em qualquer parte do globo. Agora, os dispositivos oferecidos, esses sim, têm que ter evidência de cumprir com os requisitos gerais de segurança e de desempenho, têm que ter sido sujeitos à avaliação de conformidade, tal qual preconizado no nosso regulamento. Estas obrigações, portanto, aplicam-se independentemente da origem do dispositivo, ou independentemente da origem do próprio fabricante, como qualquer outro dispositivo normal, pode ser de um fabricante sediado num país terceiro, desde que naturalmente tenha mandatário e cumpra todos os requisitos. Portanto, tem que ter marcação CE, não é? Que é a evidência de conformidade com os nossos requisitos. De forma muito assim, esquemática, tentei aqui ilustrar qualquer profissional de saúde, utilizador, ou até mesmo uma empresa, um importador ou um distribuidor, pode recorrer a este mecanismo de vendas à distância, através de meios eletrónicos, adquirir um produto à distância, disponibilizá-lo por essa forma, mas adquirir, compra, põe lá no seu carrinho, sempre dispositivos com marcação CE que tenham evidência de cumprimento com os regulamentos europeus, independentemente dessas plataformas estarem sediadas em países da União Europeia ou qualquer outra parte do mundo, países terceiros. E quem são então os responsáveis pela conformidade, já que os produtos que são oferecidos por estes mecanismos têm que estar conformes, a quem é que é imputada essa responsabilidade? Ora, a responsabilidade do dispositivo em si, naturalmente, é do fabricante, não é? Portanto, o fabricante é que é responsável por garantir que os seus produtos cumprem os requisitos e que estão em condições de ser disponibilizados a todos os utilizadores da União, porque é ele que declara a conformidade. No entanto, há aqui um aspecto que gostaria de chamar a vossa atenção. Sabem com certeza que o nosso regulamento, no seu artigo 16º, preconiza que pode haver outras entidades, importadores, distribuidores ou outras entidades, e aqui as entidades prestadoras de serviços de sociedade de informação pode ser uma destas outras entidades, que eventualmente, se alterarem de forma muito substancial o produto, aí têm de assumir o papel de fabricante. Se eles alterarem a finalidade ou modificarem de forma substancial a conformidade, possa pôr em causa o cumprimento dos requisitos dos nossos regulamentos, aquelas outras entidades é abrangente e uma entidade prestadora deste tipo de serviço à distância poderá perfeitamente preencher este perfil. Portanto, no entanto, qualquer entidade que disponibilize um mecanismo, ainda que seja o fabricante o responsável, qualquer entidade que disponibilize dispositivos no mercado da União tem sempre a obrigação de verificar se o dispositivo efetivamente está conforme, não é? E que se assim não for, essa entidade não pode oferecer esse dispositivo para venda. Não pode ser oferecido. Agora, relativamente ao ponto 2. Relativamente ao ponto 2, analisando com mais detalhe, aquilo que vem dizer é que os dispositivos, que mesmo que não sejam colocados, não sejam oferecidos, não sejam colocados no mercado, mas que sejam utilizados com vista a fornecer um diagnóstico ou um serviço terapêutico e que sejam fornecidos, e aqui é diferente, oferecidos através dos serviços da sociedade de informação ou por outros meios, portanto é mais abrangente, esses produtos também têm de cumprir com os nossos regulamentos. Portanto, vem dizer que, não obstante o produto não ser o produto per si comercializado e disponibilizado, o serviço que é prestado tem que ser feito através da utilização de dispositivos conformes, produtos com marcação CE. Por exemplo, é feita uma colheita de uma amostra, de sangue, por exemplo, para um diagnóstico à distância. A entidade que vai prestar esse serviço à distância tem que garantir que, nesse contexto, nesse serviço que é prestado, só utiliza dispositivos médicos que tenham evidência de conformidade com os nossos regulamentos. E aqui, neste âmbito, são considerados, como disse, um conceito mais abrangente. Os meios de comunicação à distância aqui inclui não só os meios de comunicação digitais, os mais avançados, como o comércio telemóvel ou e-commerce com a internet, mas também a comunicação tradicional, com formulários, encomendas, vendas por catálogo, comunicações telefónicas, portanto, todo este género de comunicação à distância, no contexto dos serviços, está abarcado. O âmbito aqui é ainda mais alargado. E a localização? Aplica-se o mesmo conceito que falámos há pouco. A localização do interveniente, que aqui é mais relevante para definir este âmbito, é a localização do destinatário do serviço. E assim tem que estar localizado na União.
o laboratório ou o operador que presta o serviço, é irrelevante em que país ele esteja localizado, o âmbito de aplicação, a aplicabilidade do artigo 6 aplica-se sempre independentemente do país onde o prestador do serviço localize, porque o foco é a quem o serviço destina. E, uma vez mais, a conformidade regulamentar dos dispositivos usados, também neste contexto da prestação de serviço, recai naturalmente a conformidade do produto per si do fabricante, não é? Porque é ele que emite a declaração e é ele que tem que ter evidência de cumprir com as regras estabelecidas no regulamento. No entanto, a responsabilidade do prestador dos serviços também existe, nomeadamente no contexto de assegurar e de verificar se os dispositivos que está a utilizar efetivamente têm evidência de cumprimento, se têm a marcação CE, se verificar como se fosse um distribuidor, no fundo, se tem marcação CE, se tem a declaração, se tem o código do organismo notificado, portanto, todos esses elementos o prestador de serviço deve acolher para garantir que o produto cumpre. Portanto, a entidade que fornece e que tem a responsabilidade do exercício destas atividades à distância deve ter a obrigação de verificar a conformidade dos produtos. Tem também, de acordo com o ponto 6 deste mesmo artigo 6, a obrigação de, perante as autoridades competentes, ceder informação, nomeadamente a declaração de conformidade, quando em sede de uma ação de fiscalização lhes seja pedida. E, naturalmente, se o fabricante for num país terceiro, tem a obrigação de verificar, por exemplo, se tem mandatário também, para garantir que também esse cumprimento. Para o ano não, já este ano, o hábito. Em maio vamos ter a EUDAMED em pleno funcionamento. O ir verificar a EUDAMED, por exemplo, é uma atividade que faz todo o sentido que um prestador de serviços tenha embebida nas suas atividades e no seu sistema de gestão de atividades, de ir verificar se realmente aqueles produtos estão registados, têm mandatário, portanto, para ter evidência de conformidade com os requisitos. E, neste contexto, queria-vos dizer que aqui saltar um bocadinho a propósito deste papel e da evidência de conformidade com os requisitos, que, no fundo, se esta entidade que está a prestar estes serviços à distância tiver aqui um papel de oferecer, ele, na verdade, está a desempenhar um papel como se fosse um importador ou um distribuidor, não é? Portanto, está a entrar numa atividade que é coincidente, que é sobreponível com aquilo que são os operadores económicos que o nosso regulador preconiza e cujas obrigações e responsabilidades se encontram bem definidas. Na diretiva anterior não tínhamos, mas o atual regulamento claramente identifica os operadores económicos, fabricante, mandatário, importador, distribuidor, etc. Também tem as entidades que montam sistemas e conjuntos e até mesmo as instituições de saúde para algumas áreas em concreto, e vem definir quais são os requisitos e as obrigações que estes operadores têm que ter. Eu não vou ler de forma muito exaustiva todas estas obrigações, muitos de vós certamente já conhecem, mas só relembrar aqui algumas de maior relevância que temos vindo até já a falar. Claro que é a responsabilidade do fabricante à posição da marcação CE, a avaliação clínica, ter um sistema de gestão de qualidade estabelecido e implementado, o sistema de gestão de risco, a avaliação de conformidade, a produção, elaboração e manutenção de toda a documentação técnica, ter um mandatário, a monitorização pós-mercado, o sistema de vigilância, enfim, ter uma pessoa responsável da compliance regulamentar, todas estas obrigações que vêm explanadas no artigo 10º do nosso regulamento e que se aplicam aos fabricantes. E não esquecer também, claro, que se um importador ou um distribuidor, aquilo que vos dizia, pode eventualmente ter que ser considerados fabricantes se alterarem de forma substancial os produtos. As obrigações do mandatário, que também o nosso regulamento determina, que tem que ter um mandato escrito, um papel ativo na monitorização pós-mercado, ter uma pessoa responsável. Temos também o importador devidamente definido e com as suas obrigações estabelecidas. Portanto, o importador tem aqui um papel também muito importante porque ele também coloca os produtos na União, não é? À semelhança dos fabricantes, e tem um papel muito importante e ativo no sistema de monitorização pós-mercado. E os distribuidores, que apesar de serem talvez a entidade, digamos, com menor relevância do ponto de vista da responsabilidade na conformidade do produto, mas têm de cooperar com o fabricante, têm de cooperar com
com as autoridades, nomeadamente quando é necessário a adoção de medidas corretivas, e tem que verificar se os produtos que vende evidenciam estar em situação conforme, como aqui vínhamos fazendo. Portanto, estes operadores que fazem vendas à distância, que prestam serviços à distância, ao fazer a disponibilização, acabam por se sobrepor muito nestas obrigações e neste papel destes operadores económicos, e daqui a ligação e a importância e relevância de fazermos esta análise integrada destes artigos. Portanto, há aqui um gradiente de responsabilidade e, digamos que, uma verificação retrospectiva da conformidade, sendo o fabricante, naturalmente, o responsável maior. E para além de ligar com os operadores e os produtos da EMS no geral, no caso dos softwares, no caso das tecnologias digitais e dos softwares que são aplicações, que são dispositivos médicos, porque efetivamente os softwares, aplicações fazem parte do nosso dia-a-dia cada vez mais, fazem parte do nosso cotidiano, estão muito incluídos na área da saúde, e isto é de facto uma realidade, e temos uma ampla variedade de produtos com diferentes finalidades, seja para detecção e monitorização da apneia do sono, temos aplicações para detecção do melanoma, temos aplicações para determinação, por exemplo, de uma dose de insulina, e no fundo este software standalone, estas aplicações, estão regulados pelo nosso regulamento, porque são dispositivos médicos, mas têm que também acolher outros requisitos, nomeadamente os requisitos que vêm explanados no regulamento dos serviços digitais, na medida em que estas aplicações, elas são disponibilizadas precisamente ao utilizador através de plataformas online, não é? E os produtos estão disponíveis para download, para utilização direta pelos profissionais, pelos doentes, a partir de plataformas online. As próprias plataformas online têm regras que vêm consagradas aqui no regulamento dos serviços digitais e que se cruzam com os nossos e que impactam com os nossos. Em que medida? No fundo, era importante dizer-vos que, para além daqueles operadores económicos que nós conhecemos tão bem dos nossos regulamentos, fabricante, o mandatário, o importador, o distribuidor, é também importante, e era o propósito de trazer aqui este tema, chamar-vos a atenção para uma outra entidade, digamos que um outro tipo de figura de entidade, que são as plataformas online. Na linguagem do regulamento das tecnologias digitais, são prestadores de serviços intermediários de alojamento virtual, esse é um tema mais complexo. Estas entidades, se por acaso estiverem a oferecer produtos, eles estão a disponibilizar produtos, esses produtos, se forem da IEMS, eles são operadores como os nossos. Portanto, são distribuidores, são importadores e até podem ser o próprio fabricante que está a fazer o upload na plataforma online. Portanto, para além das definições de fabricantes que temos no nosso artigo 2º dos nossos regulamentos, de fabricantes, de mandatários, de importador, portanto, todos estes operadores económicos, é também interessante, para quem trabalha sobretudo neste setor das novas tecnologias, ter consciência da existência deste regulamento dos serviços digitais, do tipo de operadores que aqui estão consagrados, estão definidos, e do tipo de atividade que eles exercem, porque algumas efetivamente impactam com as nossas. Nomeadamente, o que é um serviço intermediário neste conceito dos serviços da sociedade de informação, e que pode ser um serviço simples, apenas de transferência de dados, tipo operadora de telecomunicações, pode ser uma armazenagem temporária ou pode ser um alojamento virtual. E aqui na área do alojamento virtual, em que há um armazenamento de informação que é depois difundida essa informação para o público, para os utilizadores, que se insere o contexto aqui da plataforma online. Portanto, uma plataforma online, de acordo com este regulamento, é um prestador de serviço de alojamento virtual. E não nos podemos esquecer que todos estes regulamentos, toda esta legislação de harmonização da União, aplica-se complementarmente. Portanto, de acordo com o nosso Guia Azul, o nosso Blue Guide, todos nós conhecemos, está determinado que, para além do regulamento dos dispositivos e dos DIVs, poderá também ser aplicado complementarmente outra legislação da harmonização da União, para que o produto possa ser colocado no mercado e entrar em serviço. E o regulamento dos serviços digitais é mais um regulamento que impacta e, portanto, que tem aplicação aqui na nossa área. Concretizando, um fabricante que faz o upload do seu produto, que é uma app,
software, dispositivo médico, numa plataforma online, numa linguagem do regulamento aqui dos serviços digitais, ele no fundo o que está a fazer é a colocação no mercado do seu produto. E o período em que o software encontra-se disponível neste serviço intermediário, nesta plataforma online, corresponde ao produto de disponibilização do mercado. Portanto, veem como estes conceitos se cruzam e se interligam. Pode haver situações em que o fabricante disponibiliza o seu produto na plataforma e que depois é este prestador de serviço intermediário, esta plataforma online, esta entidade, que por sua vez depois transfere a propriedade do produto para os utilizadores que o adquirem. Ora, se assim é, esta plataforma online está a assumir o papel de um distribuidor. Se está a atuar como distribuidor, tem de cumprir todos os requisitos do artigo 14º, que há bocado falei assim muito a correr, porque o tempo não permite, mas que estão explanados no nosso artigo 14º dos nossos regulamentos. Aliás, se o fabricante estiver sediado num país terceiro, naturalmente tem que ter mandatário, mas este distribuidor que está aqui na plataforma e que faz a transferência do produto não é um distribuidor qualquer, é um importador. E como importador há que dar cumprimento aos artigos que vêm no nosso regulamento, designadamente o artigo 13º, que vem explicar todos os requisitos, todas as regras que os importadores de dispositivos médicos têm de cumprir. Portanto, os requisitos que vêm no nosso regulamento aplicam-se a estes operadores, aplicam-se no sentido de garantir, e os operadores económicos que trabalham, tanto os distribuidores e os importadores, têm de garantir que os produtos que estão a disponibilizar nas plataformas online, efetivamente, têm a marcação CE, têm mandatário se o fabricante vier de um país terceiro, a documentação técnica, ou a declaração CE, a documentação de conformidade, o certificado do organismo notificado. Estes operadores podem ser chamados e devem ser chamados a participar, nos termos da lei, na monitorização pós-comercialização, informando o fabricante quaisquer reclamações, ou problemas, incidentes, suspeitas que possam acontecer, e têm também a obrigação de prestar informação às autoridades competentes. Portanto, a plataforma online aqui, no fundo, é um distribuidor, é um importador, pode ser inclusivamente o próprio fabricante e tem de cumprir todas as obrigações. Mas pode não ser sempre assim. Há depois aqui outra situação, outro cenário possível. Também existem casos em que as plataformas online não fazem a transferência de propriedade do produto para o utilizador. Na verdade, eles são efetivamente apenas uma plataforma em que é como se fosse uma montra, em que os produtos estão em exposição, mas permite a plataforma estabelecer contrato à distância entre o fabricante, ou o importador, ou o distribuidor, e quem vai adquirir o produto. Portanto, é apenas um serviço de alojamento temporário da informação que acompanha o dispositivo. Não faz a transação. Portanto, a transação é feita diretamente do operador económico para quem o está a adquirir. Ora, neste caso, já é diferente. Aqui a plataforma não tem as obrigações inerentes aos operadores económicos dos nossos regulamentos, mas tem naturalmente que obedecer aos requisitos que este regulamento dos serviços digitais determina, e muitos estão intimamente relacionados com a nossa área e são muito críticos quando os produtos em causa são dispositivos médicos. Nomeadamente, eles têm que ter um mecanismo de notificação e ação perante conteúdos ilegais, apesar de eles não serem responsáveis pelo produto, nem tampouco da informação do produto, porque isso é responsabilidade do operador económico, mas eles têm que ter um mecanismo de suprimir e de cautelar ou de bloquear, por exemplo, o acesso quando detectem que há produtos ilegais que estão ali a ser postos na montra dos quais eles são responsáveis, por exemplo. E têm, de acordo com os regulamentos, de atuar em colaboração com as autoridades competentes, incluindo nós próprios, sempre que haja a disponibilização de produtos irregulares, no caso, dispositivos médicos, obviamente, nestas plataformas. Há também requisitos associados à transparência e à conformidade que se lhe aplicam. Portanto, isto tem a ver com a informação que acompanha os dispositivos. Portanto, eles têm de garantir que a própria plataforma, o serviço que é disponibilizado ao fabricante, ao importador, para exibir, para pôr, digamos assim, à disposição para compra o software, tem de garantir que esta plataforma está montada, tem condições para que os operadores, eles sim, possam cumprir as suas obrigações. Portanto, tem que ter forma de transmitir quem é o fabricante, morada, contactos, a forma clara e inequívoca, a identificação dos produtos ou dos serviços que estão prestados, a identificação tipo logotipo, símbolo
do próprio fabricante e toda a informação que, nos termos da nossa lei, deve acompanhar o produto, nomeadamente rotulagem, a marcação CE, informação inclusivamente das instruções de utilização, portanto, o nome do produto, o símbolo de que é um dispositivo médico ou um DIV, a identificação da sua própria finalidade, advertências, precauções, o DI, mandatário, o organismo notificado se tiver, hardware com o qual tenha que ser trabalhado, compatível, redes informáticas, medidas de segurança, toda essa informação que tem que acompanhar o dispositivo software, o fabricante tem que a disponibilizar, portanto este operador, que é uma plataforma, tem que ter condições para assegurar e o operador pode cumprir. Portanto, esse é o seu papel e é determinante. Há uma obrigação muito interessante que vem também preconizada aqui no Regulamento dos Serviços Digitais, que é terem que ter claramente definidas categorias de produtos. Portanto, dentro da plataforma online, aqueles produtos que têm a finalidade médica, os softwares que são dispositivos, têm que estar segregados, separados daqueles que não têm, precisamente para distinguir. E hoje em dia, com tanto software até na área do bem-estar e da saúde e tudo mais, na área do desporto e tudo isso, às vezes confundem-se e eles têm esse requisito contemplado. E mais, há também uma análise de risco, uma avaliação de risco, no caso destas plataformas online serem plataformas de grande dimensão e que são designadas e monitorizadas pela própria Comissão Europeia. Portanto, falamos aqui das Apples, portanto, dos Googles, da Amazon, portanto, estas grandes plataformas, que no fundo eles têm que fazer uma análise de risco para avaliar o risco de disseminação de conteúdos ilegais através dos seus serviços e implementar medidas de mitigação que sejam proporcionais e eficazes contra produtos ilegais. Portanto, neste caso, os requisitos são ainda mais apertados. Isto são tudo temas muito recentes. Como digo, é tudo muito novo e muito complexo. Estas legislações complementam-se e têm que ser lidas todas em conjunto, ir buscar conceitos de umas e de outras e analisá-las em conjunto. Motivo pelo qual tem sido trabalho muito desenvolvido, nomeadamente na área das novas tecnologias. Muitas destas matérias estão já a tentar ser de alguma forma exploradas e explicadas através de guidelines. Destaco aqui esta guideline que é muito recente, foi de junho agora de 2025, e que deixo aqui o link para poderem consultar em detalhe, que é a Guideline 2025-4, precisamente sobre a disponibilização de dispositivos de software, que são apps, aplicações, nestas plataformas online. Quando é que estas aplicações também são operadores económicos da nossa área e têm que cumprir, quando não são, e quando não são, que requisitos cumprem, como estes que aqui acabei de falar, em benefício também da segurança dos nossos utilizadores, dos nossos dispositivos. Pronto, e eram estes os conceitos que vos deixava. Espero que tenham sido úteis. Estou disponível para todas as questões que tenham. Se o tempo não der hoje, peço desculpa que foi muito perto da 1 hora, mas com certeza que depois teremos também a oportunidade de avaliar, que vão ser muitas dúvidas, muitas questões, todas elas de certeza muito pertinentes. São sempre, mas nesta área tão desafiante ainda mais. Muito obrigada pela atenção a todos. Muito obrigada, Lília. Foi uma excelente apresentação, muito clara, com uma chamada de atenção para nova terminologia, Também. nova legislação, uma nova guidance. Aliás, a nossa ideia foi realmente trazer-vos aqui, relembrar-vos que existe este MDCG 2025 4, não é? Exatamente. Que é essa mesmo, portanto, chamar-vos a atenção da existência desta guidance, que foi publicada há muito pouco tempo e que não é fácil de ler. Tem uma abordagem, uma terminologia, muitas vezes, que não é tão próxima daquilo que nós estamos habituados. Esta guideline resulta de um trabalho entre colegas da nossa área, mas também da participação com outros colegas e entidades, não é? Que a indústria não é só a indústria medtech normal, que é aquela que nós normalmente trabalhamos, mas também outro tipo de indústria, nomeadamente as plataformas
digitais e aqueles que tomam conta destas plataformas, que participaram nesta guidance, portanto, chamava-vos a atenção, porque ela inclui muitos conceitos e muita informação e muita orientação, que é necessário realmente ter-se em atenção para nestas situações de disponibilização de dispositivos médicos ou de serviços com dispositivos médicos online. Eu penso que, não sei se há alguma questão que se possa responder desde já, ou se é melhor respondermos depois, como já dissermos, já tivemos o cuidado de vos informar que vamos tentar dar resposta a todas as questões que estão colocadas em todos os webinars, portanto fazer depois na nossa página, colocar na nossa página as listas, digamos que as questões que foram colocadas e as respostas possíveis. Às vezes não temos uma resposta assim tão direta e possível. Sempre uma, depende. Depende, sim, depende. Mas neste caso, em que são assuntos que têm legislação toda ela muito recente, é necessário muitas vezes, portanto, temos de realmente, e é a nossa intenção, informar, transmitir o conhecimento que temos, que não é muito, e sou muito honesto, não é muito sólido, não é? Porque não é tão sólido como para outras matérias, mas é tão sólido em Portugal e no Infarmed como é em todas as outras autoridades, não é? Porque estamos todos a trabalhar conjuntamente nesta construção e neste entendimento, porque são realmente matérias novas que nos obrigam a sair da nossa caixa, a sair da forma como nós vimos muitas vezes a legislação e sermos mais abrangentes. Bom, então vamos dar as respostas possivelmente mais tarde. Não sei se há alguma questão que se possa responder, só para... Essencialmente estão divididas. Temos 7 questões, 3 estão mais relacionadas com publicidade, sendo que eu acho que aquela mais experimenta é quando é que estará disponível a regulação desta área em Portugal. Depois as 4 restantes estão essencialmente ligadas aos distribuidores, às obrigações que têm. Eu acho que muitas delas foram clarificadas depois da apresentação, em que explicou. E também há um outro aspecto muito importante, fica já aqui reforçado o convite para a próxima semana, que vamos ter uma sessão dedicada à inspeção e com certeza que também Claro. Na área da inspeção haverá aqui uma partilha muito interessante dos colegas que lidam mais diretamente com o terreno e com os operadores, exatamente. Bom, desculpem. Então ficamos assim por hoje. A Lília, eu gostava só de chamar a atenção aqui de um aspecto. A Lília falou das campanhas que nós fazemos, das denúncias que tratamos, e eu gostaria de vos dizer que a ideia de fazermos estes webinars advém mesmo destas ações de fiscalização do mercado que nós começámos a fazer nestas áreas. E que percebemos da necessidade de partilhar informação, de partilhar conhecimento, de melhorar a literacia de algumas entidades, nomeadamente microempresas que desenvolvem, por vezes, algumas soluções digitais que são dispositivos médicos. Portanto, foi o sinal do mercado, os sinais que nós fomos recolhendo na fiscalização do mercado, na vigilância, que nos levaram a planear todos estes webinars. E é nesse sentido, no sentido de melhorar aquilo que está no mercado, garantir a conformidade daquilo que está no mercado, no contexto do nosso papel enquanto fiscalizadores do mercado, que nós estamos aqui. Bom, e com isto termino. Agradeço mais uma vez à Lília, à Sónia, muito obrigada também a todos vós que estiveram connosco durante esta hora. Esperamos encontrá-los novamente daqui a uma semana. Uma semana. Falando sobre inspeção. Muito obrigada. Obrigada a todos.